Certo, pessoas, nós estudaremos sobre acréscimos e diferimentos na contabilidade. Será uma aula muito importante, eu acredito que das aulas mais importantes da contabilidade, o top 4 das aulas mais importantes da contabilidade, eu acredito que acréscimos e diferimentos fazem parte desse top 4. Em primeiro lugar, estamos a falar do estudo do Plano Geral de Contabilidade. Em segundo lugar, estamos a falar do estudo de como se movimentam as contas do ativo, passivo, capital, reservas, custos e proveitos e posteriormente as contas de resultados. E em terceiro lugar, estamos a falar dos lançamentos, como é que nós podemos fazer lançamentos nas contas. E em quarto lugar, pessoal, estamos a falar dos acréscimos e diferimentos. Para mim, né? Para mim. Então eu acredito que essas são as 4 aulas mais importantes da contabilidade. Porque as demonstrações financeiras, o balanço, o balancete, são produtos dos lançamentos, ou seja, é através dos razonetes que nós poderemos elaborar as demonstrações financeiras. Então, estas são as aulas mais importantes que todo mundo que está interessado em aprender contabilidade tem que aprender obrigatoriamente. Então é isso, pessoal. Nós já aprendemos muita coisa, estudamos os descontos, estudamos como é que nós podemos fazer lançamentos nas contas do ativo, passivo, estudamos como é que nós podemos fazer a compra de ativos fixos, ativos correntes, custos, proveitos, estudamos muita coisa. Então nós propriamente estudaremos sobre acréscimos e diferimentos. Eu sou o Presidente Falcão, pessoal, serei vosso professor hoje, vos ensinarei como vocês poderão movimentar as contas de acréscimos e as contas de diferimentos. Então é isso, pessoal, não se esqueçam de subscrever ao canal e deixar like no vídeo e comentar qualquer coisa relacionada com a aula, acréscimos e diferimentos. Então nós temos aqui o nosso programa. Nós primeiro estudaremos sobre o princípio do acréscimo e a sua importância na contabilidade. Em seguida, estudaremos sobre o princípio do acréscimo, a base indispensável da contabilidade, estudaremos sobre diferimentos, estudaremos o que são custos e proveitos diferidos, estudaremos sobre a diferença entre o acréscimo estudaremos sobre a diferença entre acréscimos e diferimentos, estudaremos sobre situações específicas, situações do ativo, situações do passivo e finalmente estudaremos sobre a contabilização. Então, pessoal, vamos avançar agora para o nosso enquadramento do tema sobre acréscimos e posteriormente estudaremos sobre diferimentos. Então, pessoal, nós temos aqui o nosso conteúdo sobre o princípio do acréscimo e a sua importância na contabilidade. O princípio do acréscimo, também conhecido como princípio da competência, é uma base fundamental da contabilidade que estabelece que os proveitos e os custos devem ser reconhecidos nos períodos em que são gerados, independentemente de quando o caixa é efetivamente recebido ou pago. Em outras palavras, as transações devem ser registradas no momento em que ocorrem, refletindo com precisão as atividades econômicas da empresa durante o período contábil. Ou seja, pessoal, sempre que nós estivermos diante a um custo ou um proveito, nós precisamos registrar sempre os custos e os proveitos na nossa contabilidade, independentemente se nós já recebemos o dinheiro do proveito ou se nós já fizemos o pagamento do custo. Se nós estivermos diante a um documento fiscalmente aceito, nós precisamos reconhecer os custos ou os proveitos sempre que eles ocorrem, mesmo que nós ainda não recebemos o dinheiro ou mesmo que ainda nós não fizemos o pagamento ao nosso fornecedor. Então nós estamos diante dessa informação. Sempre que nós estivermos diante de um proveito ou um custo, nós devemos registrar na nossa contabilidade. A importância desse princípio na contabilidade é inquestionável. Ele assegura que as demonstrações financeiras oferecem uma visão fiel do desempenho financeiro da empresa em um determinado período. Ao seguir o princípio do acréscimo, podemos evitar distorções de análise financeira e tomar decisões mais informadas e precisas. Então é isso, pessoal. O princípio do acréscimo é o princípio que estabelece que os custos e os proveitos devem ser reconhecidos sempre que eles ocorrem, independentemente de termos recebidos, como eu já expliquei, independentemente de termos recebidos o dinheiro, independentemente de nós termos recebido o dinheiro ou pago o valor do serviço. Pessoal, preparei aqui um exemplo para vocês terem uma ideia de como funciona o princípio do acréscimo na contabilidade. Por exemplo, suponha que a nossa empresa preste um serviço em dezembro, mas a fatura só seja paga pelo cliente em janeiro do ano seguinte. O princípio do acréscimo nos orienta a reconhecer a receita desse serviço em dezembro, quando foi realizado, mesmo que o pagamento ocorra posteriormente. Isso garante que as nossas demonstrações financeiras reflitam com precisão a atividade econômica da empresa no período relevante. Ou seja, pessoal, como eu já expliquei, sempre que nós estivermos diante a um custo ou um proveito, nós precisamos reconhecer o custo ou proveito no momento que nós recebemos o documento.
Mas, nesse exemplo, nós estamos diante a um proveito. A nossa empresa prestou serviço a um determinado cliente, mas o cliente ainda não nos pagou. O cliente só vai pagar em janeiro. Nós prestamos o serviço em dezembro. Será nesse mês de dezembro que nós precisamos registrar o proveito. Registramos o proveito, mas ainda não tivemos uma operação de influxo na nossa conta de disponibilidade. Estamos a falar da conta 43, mas ainda não recebemos o dinheiro. E o cliente fará o pagamento do serviço apenas no mês de janeiro. Então, nós aqui estamos diante a um acréscimo de proveitos. Vamos estudar sobre acréscimo de proveitos ou de custos e vamos estudar sobre diferimentos de proveitos ou diferimentos de custo. Em suma, o princípio do acréscimo é essencial para a integridade e confiabilidade das demonstrações financeiras. Ao compreender e aplicar esse princípio corretamente, podemos garantir transparência, consistência e relevância nas informações contábeis, fortalecendo assim a tomada de decisões e a gestão financeira eficaz da nossa empresa. Então é isso, pessoal. Avançando, nós temos aqui outro conteúdo relevante relacionado com acréscimos. O princípio do acréscimo, a base indispensável da contabilidade. O princípio do acréscimo é um dos fundamentos essenciais nos quais toda a contabilidade é baseada. Esse princípio garante que as transações financeiras sejam registradas no momento em que são realizadas, independentemente de quando o dinheiro é efetivamente trocado. Ou seja, se estamos diante a um custo, nós temos que fazer o pagamento. Se estamos diante a um proveito, nós temos que fazer o recebimento. Essa abordagem proporciona uma representação precisa e justa das atividades econômicas de uma empresa em um determinado período de tempo. Então é isso, pessoal. Agora vamos estudar sobre os diferimentos. O que são diferimentos? Nós aprendemos o que são acréscimos. Estudamos sobre o princípio do acréscimo. O princípio do acréscimo diz que os custos e o proveito devem ser reconhecidos sempre que ocorrem, independentemente de nós termos feito o pagamento ou o recebimento. Nós precisamos reconhecer sempre os custos. É por isso que quando nós estudamos sobre descontos financeiros e comerciais, nós aprendemos que, no caso dos descontos comerciais, é necessário que o nosso fornecedor nos emita uma nota de crédito, para que assim nós possamos registrar o desconto comercial. Já em relação ao desconto financeiro, se o desconto vier na fatura, desconto de pronto pagamento, um desconto obtido, nós é que obtivemos o desconto como empresa, então nós reconhecer esse proveito. E se nós emitimos uma fatura ao nosso cliente, concedemos um desconto financeiro ao nosso cliente, então nós temos que registrar o custo também na nossa contabilidade, sempre que nós emitimos um desconto financeiro. Sempre que nós emitimos um desconto financeiro, registramos o custo. Sempre que nós obtemos um desconto financeiro, registramos o proveito, assim como nós aprendemos nas aulas passadas. Então é isso, pessoal. Nós temos aqui informação sobre custos e proveitos diferidos. Custos ou proveitos diferidos são conhecidos como despesas ou receitas diferidas. Referem-se à transação que ocorre em período contábil, mas cujos efeitos financeiros são postergados ou adiados para períodos contábeis futuros. Isso significa que o pagamento ou recebimento de dinheiro relacionado a essas transações não ocorre imediatamente, mas sim ao longo do tempo, à medida que os benefícios relacionados são realizados. Ou seja, pessoal, nós temos aqui a definição de diferimentos. Ou seja, pessoal, nós temos aqui o conteúdo relacionado com diferimentos. Os diferimentos nada mais, nada menos estão relacionados com os pagamentos ou recebimentos. Sempre que nós tivermos o recebimento ou pagamento, todo mundo já sabe, quando estamos a falar de recebimento, estamos a falar que nós, como empresa, fomos nós a prestar o serviço ao nosso cliente, então o nosso cliente vai nos pagar, ou seja, nós vamos receber. E quando nós estivermos diante ao pagamento, somos nós que contratamos uma determinada empresa para nos prestar serviço. Então, nós vamos ter que fazer o pagamento. Então, sempre que nós estivermos diante a um pagamento ou recebimento, sempre que o pagamento ou recebimento vier primeiro que o custo, significa que estamos diante a um diferimento. Já no acréscimo, sempre que os custos ou proveitos vierem primeiro que os recebimentos ou pagamentos, estamos diante de um acréscimo. E nos diferimentos, sempre que os pagamentos ou recebimentos vierem primeiro que os custos, os custos ou proveito, estaremos diante a um diferimento. Mas para isso, pessoal, eu sei que está um pouco complexo, mas eu preparei um slide que estará totalmente compreensível a diferença entre acréscimos e diferimentos.
Então, nós aqui temos a diferença entre os acréscimos e diferimentos. É uma diferença muito simples que qualquer pessoa consegue entender. Os acréscimos, estamos a falar dos custos ou proveitos antes. O que isso significa? Significa que nós tivemos os custos primeiros, ou seja, temos custos, né? Contratamos um fornecedor e temos os proveitos. Nós prestamos o serviço. E só depois nós temos o pagamento ou o recebimento. Todo mundo já sabe que o pagamento está associado aos custos e o recebimento está associado aos proveitos. Então, sempre que nós estivermos diante de um custo ou um proveito antes do pagamento ou do recebimento, estaremos diante a acréscimos. Estaremos diante a um acréscimo. Então, as contas para nós registrarmos os acréscimos são essas. Estamos a falar da conta 37.5, encargos a pagar, quando forem custos, e 37.3, proveitos a faturar, quando forem proveitos. Essas contas nós podemos encontrar no Plano Geral de Contabilidade. Já os diferimentos, pessoal, a diferença é só essa. Já os diferimentos são o inverso dos acréscimos. Aqui nós não teremos custos nem proveitos. Nós aqui estamos a falar dos pagamentos e recebimentos. Sempre que nós recebemos, ou seja, vou dar exemplo, se nós estamos a prestar um serviço, mas vamos prestar o serviço durante o período de janeiro, fevereiro a março. O nosso cliente já nos fez o pagamento em janeiro, mas nós estamos no mês de janeiro, ainda não chegamos em março, mas nós já recebemos o dinheiro. Então estamos diante a um diferimento. O mesmo acontece para os custos. Se nós contratarmos uma empresa para nos prestar serviço, nós vamos fazer o pagamento primeiro e a empresa, ao decorrer do tempo, vai nos fazendo a prestação de serviço, mas nós já pagamos a totalidade do serviço. Então, estamos diante a um diferimento. A diferença é só essa. Por quê? Porque os custos vêm depois. Custos ou proveitos vêm depois. Então, nós temos aqui as contas relacionadas com os diferimentos. Estamos a falar da conta 37.4, encargos a repartir por períodos futuros, estamos a falar de custos, e a 37.6, proveitos a repartir por períodos futuros. Essas duas contas são contas de diferimentos. E temos aqui outras duas contas de acréscimos. Então, pessoal, preparei aqui uma linha do tempo para vocês terem uma ideia de como funciona os acréscimos. Os acréscimos, estamos a falar dos custos ou proveitos primeiro e vamos fazer o pagamento ou recebimento depois. Os custos vêm primeiro e nós fizemos o pagamento depois. Nós suportamos os custos primeiro e depois nós fizemos o pagamento. E temos aqui os diferimentos. Os diferimentos estão relacionados com o pagamento ou recebimento. Como nós aprendemos, o diferimento refere-se ao recebimento ou pagamento antes dos custos. Por isso nós temos aqui os custos, abril, março, custos ou proveitos relacionados com diferimentos. Diferimentos, pagamentos ou recebimentos antes. Acréscimos, custo ou proveitos antes e depois somente pagamento. E depois somente nós fizemos o pagamento. Então é isso, pessoal. Avançando, nós temos aqui situações específicas. Nós temos aqui informações que a conta 37.3, proveitos a faturar, e a conta 37.4, encargos a repartir por períodos futuros, são contas do ativo. Todo mundo já sabe como é que nós podemos movimentar as contas do ativo e passivo. Então, é básico. E a conta 37.5, estamos a falar de encargos a pagar. E a conta 37.6, estamos a falar de proveitos a repartir por períodos futuros. Temos aqui 4 contas, 2 do ativo e 2 do passivo. Então, pessoal, recorrendo aqui ao nosso plano geral de contabilidade, nós temos as contas relacionadas com acréscimos e diferimentos. Estamos a falar das contas, estamos a falar da conta 37. Estamos a falar da conta do primeiro grau, 37, outros valores a receber e a pagar, como nós já estudamos, quando nós fizemos a venda, e 37.2 quando nós fizemos, ou seja, 37.1 quando nós fizemos a compra e 37.2 quando nós fizemos a venda de imobilizados. Então, nós estamos a estudar aqui as contas 37.3,
37.4, 37.5 e 37.6. Essas são as contas. Essas contas, pessoal, são contas muito importantes. Essas contas são contas obrigatórias que todo mundo tem que saber. Então, nós estamos a falar que a conta proveitos a faturar é uma conta do ativo. Ou seja, nós já sabemos que as contas do ativo debitam-se pelos saldos iniciais e aumentos e creditam-se pelas suas diminuições. E temos aqui a conta 37.4 também, que é uma conta do ativo. Eu estou a colocar aqui o D porque estamos a falar de contas que debitam-se. Então, você já sabe que são contas do ativo. E temos aqui outras contas. 37.5, encargos a pagar, estamos a falar de contas do passivo. As contas do passivo são inversas às contas do ativo. Creditam-se pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições. E temos aqui outra conta, 37.6. Proveitos a repartir por períodos futuros. Temos aqui uma conta também do passivo, como nós vimos na nossa teoria. Então, nós temos que saber quando é que nós utilizamos essas contas. Mas nós já sabemos sobre a diferença entre os acréscimos e diferimentos. Se os custos vierem primeiro ou os proveitos, nós estaremos diante a acréscimos. Se os pagamentos ou recebimentos vierem primeiro, nós estaremos diante a diferimentos. Então, pessoal, avançando, nós temos aqui situações do ativo, ou seja, vamos estudar sobre as situações do ativo. Vamos estudar sobre as contas 37.3 e a conta 37.4, porque estamos a falar de contas do ativo. Então, nós temos aqui, estamos a falar da conta 37.3, proveitos a faturar, temos aqui o comentário. 37.3 é uma conta do ativo. Há proveitos resultantes de prestações efetuadas pela empresa que dizem respeito a este exercício, cujo montante não está determinado e cujo recebimento só se vai efetivar no próximo exercício. É o que acontece, por exemplo, com comissões que a empresa tem a receber e outros relativas a vendas no período. Não há dúvida que o proveito diz respeito a este período e nele deve ser registrado, apesar do recebimento da comissão só se efetivar em exercício futuro. Os proveitos nestas condições devem ser registrados a crédito da respectiva conta de proveitos e a débito da conta proveitos a faturar, que é uma conta do ativo, uma vez que nela estão apresentados direitos da empresa. Trata-se de uma conta transitória, pois no exercício seguinte será saldada, logo que se verifique o recebimento da importância a que se tem direito. Exemplo, pessoal, o proveito aconteceu no exercício econômico do ano de 2024. Nós só receberemos o dinheiro no exercício de 2025. Estamos diante a um acréscimo. Estamos diante de um acréscimo de proveito. Se fosse um custo, utilizaríamos a outra conta, estaríamos a um acréscimo de custo. Então, se o proveito vier primeiro, estamos diante de um acréscimo e o pagamento virá depois. Se fosse o inverso, estaríamos diante de um diferimento. Então, nós temos aqui a informação como é que nós podemos contabilizar os proveitos a faturar. Nós debitamos o valor do proveito na conta 37.3 a débito, é uma conta do ativo, e creditamos o valor do proveito na conta 61.2. Estamos a falar da conta vendas ou prestação de serviço. Então, nós aqui debitamos o valor correspondente do período em causa e creditamos o movimento antes de faturar, ou seja, antes de receber do cliente. Lembrando, pessoal, se nós transitamos para um outro exercício econômico, mas nós temos um saldo ainda nessa conta 37, nós vimos na teoria que a conta 37.3 é uma conta transitória. Se nós transitarmos para o próximo ano, 2025, este valor estará aqui, outros ativos correntes. Estamos a falar de outros ativos correntes. Como diz a nossa teoria, pessoal, se nós tivermos um saldo ainda devedor nessa conta e nós fizermos a transição para o outro exercício econômico, ou seja, o exercício econômico de 2025, nós vamos registrar o valor a débito que nós temos na conta 37.3. Se o período de receber o dinheiro ainda não chegou, nós vamos registrar aqui o valor do recebimento em outros ativos correntes, porque nós temos aqui um ativo. Então, pessoal, nós temos aqui no momento do recebimento ao cliente, quando o cliente nos fazer o pagamento, nós vamos creditar a conta 37.3 e debitar a conta 31.
porque o cliente já nos fez o pagamento. Então, aqui na conta 37.3, nós teremos um saldo nulo, teremos um saldo zero. Pessoal, mas nós vamos aprender muito bem sobre isso no exercício que nós faremos. Temos também a conta 37.4, estamos a falar de encargos a repartir por períodos futuros. É uma conta do ativo. Temos aqui o nosso comentário. Há despesas em bens e serviços, estamos a falar de uma conta, estamos a falar dos custos, aquela conta era uma conta relacionada com os proveitos. Há despesas em bens e serviços que são pagas ou contabilizadas pela empresa no exercício ou exercício anterior, mas em que o seu consumo só se verifica no exercício ou exercício seguinte. Isto é, há despesas que ocorrem no exercício, mas o custo só ocorre no exercício ou exercícios seguintes. É o que acontece, por exemplo, quando, em princípios de dezembro do ano, se paga a renda relativa ao mês de janeiro seguinte. O registro contabilístico é efetuado no exercício, mas a utilização do serviço só é feita no exercício seguinte. Para que o princípio da especialização do exercício se mantenha, estes custos devem ser registrados numa conta do ativo, porque nela estão apresentados direitos adquiridos pela empresa, designadamente por encargos a repartir por períodos futuros. Esta conta é uma conta transitória, pois no exercício seguinte, à altura em que o consumo é feito, a conta é saldada pela respectiva conta de custo. Então, nós temos aqui como é que nós podemos movimentar uma conta de encargos a repartir por períodos futuros. Se nós tivermos diante um encargo a repartir por períodos futuros, nós debitamos essa conta, uma conta do ativo, e creditamos uma dessas contas. Vai depender do exercício. Estamos a falar do valor total. Nós debitamos o valor total e debitamos o valor total também em uma dessas contas. Vai depender muito do tipo de operação. O procedimento é o mesmo em relação ao balanço, nós registramos em outros ativos correntes. Já no momento de nós fazermos o pagamento do custo, pessoal, se nós temos um débito na conta, ou seja, temos o valor total na conta 37.4, encargos a repartir por períodos futuros, no momento de nós registrarmos o custo na nossa contabilidade, nós precisamos repartir esse valor pelos períodos, ou seja, pelos meses. Se nós pagarmos rendas, se nós fizermos o pagamento de renda pelo mês de janeiro, fevereiro, março e abril, nós precisamos repartir os 100. Nós precisamos repartir o valor total pelos meses de consumo. E precisamos registrar na conta 75 os meses que nós pagamos as rendas. Então, pessoal, nós agora vamos partir para as situações de passivos. Estamos a falar da conta 37.5, encargos a pagar. Temos aqui a conta, temos aqui o nosso comentário. No fim do período, certas despesas como, por exemplo, as de água, luz e telefone, relativas aos último mês do exercício, não são contabilizadas, pois o documento de pagamento só chega à posse da empresa nos primeiros meses do exercício seguinte. A fim de manter o princípio da especialização do exercício, tais custos devem ser registrados nesse período, apesar da empresa não possuir documentação comprovativa dos mesmos, nem conhecer o montante exato a pagar. Num caso como este, deverá proceder-se a uma estimativa do somatório a liquidar no próximo exercício. O montante desses encargos deve ser registrado a crédito da conta outros valores a receber e a pagar, na subconta encargos a pagar, que é uma conta do passivo, já que nela estão representadas obrigações para a empresa. É evidente que esta conta é transitória, pois ficará saldada no exercício seguinte, logo que a empresa pague os respectivos custos. Então, nós aqui estamos diante de uma conta. Como é que nós podemos fazer a contabilização quando nós estivermos diante de um encargo a pagar? Nós apenas debitamos a conta 75 e creditamos a conta encargos a pagar. Já que é diferente, já que estamos a falar de passivos. Então, se nós transitarmos para o próximo ano, nós teremos um aumento de passivos. Ou seja, vamos utilizar as contas outros passivos correntes. Vamos registrar aqui. Se nós transitarmos para o próximo exercício e ainda nós tivermos saldo credor nessa conta aqui. Se nós tivermos um saldo credor, nós precisamos registrar no nosso balanço. Esse valor estará em outros passivos correntes.
porque nós aprendemos que todas essas contas de acréscimos e diferimentos são contas transitórias. Então, nós precisamos registrar outros passivos correntes. Encargos a pagar no momento do pagamento. Quando nós fizermos o pagamento de encargos a pagar, vamos movimentar dessa forma. Vamos creditar a conta 43 e vamos debitar a conta encargos a pagar. Essa conta terá saldo nulo. Aqui nós podemos creditar 43 ou creditar 36, pessoal, quando estivermos diante a subsídios de férias. Mas quando nós estivermos a estudar sobre o IRP, vamos estudar propriamente, vamos aprofundar sobre a conta 36. E finalmente, pessoal, temos aqui a nossa última conta. Estamos a falar de proveitos a repartir por períodos futuros. É uma conta do passivo. A conta 37.6. Temos aqui o nosso comentário. Da mesma maneira, para manter o princípio da especialização dos exercícios, não devem ser considerados como proveitos do exercício os que resultam de serviços já pagos à empresa ou por ela contabilizados, mas ainda não prestados. É o que acontece com o recebimento de rendas no exercício, mas respeitantes ao exercício seguinte. Há que retirar das contas de proveitos, em 31 de dezembro, os que dizem respeito ao exercício seguinte. Os proveitos que se encontram nestas condições devem ser registrados numa conta do passivo, porque representam futuras obrigações da empresa. A conta de proveitos a repartir por períodos futuros é uma conta transitória, sendo saldada no exercício seguinte, à altura em que o serviço é prestado. Então, nós temos aqui informações como é que nós podemos fazer a contabilização de proveitos a repartir por períodos futuros. Nós debitamos a conta 31, clientes, ou debitamos a conta 43, vai depender da operação, o valor total a receber. E creditamos a conta 37.6, proveitos a repartir por períodos futuros. E temos aqui informação sobre o impacto dos proveitos a repartir por períodos futuros no nosso balanço. A rúbrica Outros passivos correntes irá aumentar pelo reconhecimento do custo, o valor do balanço diminui. Então, se nós tivermos diante a um proveito a repartir por períodos futuros e nós ainda não fizemos a prestação de serviço, então nós temos a obrigação de fazer essa prestação. E quando nós estivermos diante ao recebimento de proveitos, estamos a falar de proveitos por períodos futuros no momento do reconhecimento do proveito, nós vamos creditar a conta 61 e vamos debitar a conta 37.6, proveitos a repartir por períodos futuros. Então é isso, pessoal. Esta foi a teoria relacionada com acréscimos e diferimentos. Estamos diante a um acréscimo quando nós temos o custo ou proveito primeiro e o pagamento ou recebimento depois. E estamos diante a um diferimento quando nós temos o pagamento ou recebimento antes e o custo ou o proveito depois. Então, pessoal, para estar consolidada a nossa aula, nós vamos realizar aqui 4 operações relacionadas com acréscimos e diferimentos. Pessoal, vocês verão que parece ser uma coisa complexa, mas é uma coisa que nós podemos entender de uma forma prática. Eu acredito que com exemplo prático vocês compreenderão mais rápido e melhor. Temos aqui o nosso primeiro exercício relacionado com acréscimos. Uma empresa em Angola recebe faturas de água mensalmente, com vencimento no último dia útil de cada mês. O período contabilístico atual termina no dia 20 do mês. A fatura de água do mês é de 10.000 kwanzas. Calcule o acréscimo necessário para registrar a despesa de água acumulada no final do período contábil. Ou seja, pessoal, nós aqui estamos diante a um acréscimo. Vocês já sabem quando é que nós estamos diante do acréscimo. Quando os custos vêm primeiro. Ou seja, primeiro a nossa empresa consumiu a água e agora nós precisamos fazer o pagamento dessa água de 10.000 kwanzas. Então estamos diante a um acréscimo. Então vamos registrar aqui na nossa contabilidade o acréscimo. Vamos imaginar que na nossa conta depósito à ordem nós temos um saldo inicial. Nós temos um saldo inicial de 1 milhão de kwanzas. Certo, temos um saldo inicial de 1 milhão de kwanzas. Então é isso, pessoal. Nós estamos aqui diante de um acréscimo. O custo veio primeiro.
Então, se estamos a falar de custos, é claro que estamos a falar de encargos a pagar. Não estamos a falar de proveitos a faturar. A fatura da água não será um proveito para a nossa empresa, mas um custo. É por isso vamos utilizar a conta 37.5. Encargos a pagar. Estamos diante a um acréscimo, porque o custo veio primeiro. Se estivéssemos diante ao diferimento, o pagamento ou recebimento viria primeiro. Mas, nesse caso, o custo veio primeiro. Vamos utilizar a conta 37.5. Vamos utilizar aqui a conta 37.5, encargos a pagar. Então, pessoal, vamos utilizar aqui a conta 37.5.1. Então, pessoal, nós temos aqui a regra de movimentar as contas quando estamos diante a um acréscimo de custo. Nós creditamos a conta 37.5 e reconhecemos o nosso custo na conta 75. Então, vamos utilizar aqui a conta, vamos procurar aqui a conta 75, estamos a falar de uma conta de custo relacionada com a despesa de água. Relacionada com a despesa que nós incorremos com a água. Então vamos utilizar aqui a conta 75.211, fornecimento de serviço de terceiro. Vamos utilizar aqui a conta 75.2.11. Estamos a falar da fatura de água. Então, vamos creditar aqui 10.000, 1, 2, 3, e vamos debitar na conta de água 10.000. O primeiro passo está dado. O primeiro passo é esse, estamos a falar de um acréscimo. É por isso que utilizamos aqui a conta 37.5.1, encargos a pagar. Então, como nós aprendemos que essa conta é uma conta transitória, nós não podemos ter um saldo nessa conta, porque nós já pagamos o valor total dessa conta. De acordo com a nossa contabilização, com a nossa regra de contabilização, nós precisamos creditar a conta 43 e debitar a conta 37.5. Então, nós precisamos creditar a conta 43 no valor de 10.000 e anular a conta encargos a pagar, porque nós já pagamos. Então, aqui nessa conta nós teremos um saldo nulo. E assim nós reconhecemos o nosso custo na conta 75.2.11. Essa conta depois vai para o apuramento de resultado. Então, a primeira operação já foi contabilizada. Nós temos aqui o nosso exercício relacionado com diferimento de custo. Uma empresa aluga um espaço de escritório em Luanda e paga a renda trimestralmente. O período contábil termina em 30 de setembro. O último pagamento da renda foi feito em 1 de julho. Cobrindo os meses de junho, agosto e setembro, no valor de 300.000 kwanzas. Calcule o diferimento necessário para registrar a renda acumulada no final do período contábil. Ou seja, pessoal, nós aqui estamos diante a um diferimento. Por quê? Porque sempre que nós fazemos o pagamento de renda, o pagamento vem primeiro e o custo vem depois. Ou seja, pessoal, nós fizemos o pagamento das rendas de julho, agosto e setembro, no valor de 300.000 kwanzas. Então, pessoal, nós temos informações que nós fizemos os pagamentos do mês de julho, agosto e setembro. Então, para nós fazermos a divisão, é muito fácil, pessoal. Nós só precisamos dividir o valor total, que nós fizemos o pagamento da renda, 300.000, a dividir por 3 meses. Isso será igual a 300.000 a dividir por 3 será igual a 100.000 kwanzas. Isso significa que, para cada mês, nós pagaremos 100.000 kwanzas de renda. Então, nós precisamos repartir. Estamos a falar de encargos a repartir por períodos futuros. Então, pessoal, já que o pagamento veio primeiro e o custo virá depois, estamos a falar de encargos a repartir por períodos futuros. É um custo, não estamos a falar de proveito. A renda não será um proveito para a nossa empresa, mas será um custo. É por isso que nós vamos utilizar a conta 37.4. Vamos utilizar aqui a conta 37.4. Estamos a falar desta conta aqui. Estamos a falar dessa conta. Encargos a repartir por períodos futuros. Estamos a falar dessa conta, pessoal. Encargos a repartir por períodos futuros, 37.4. Agora nós precisamos saber como é que nós podemos contabilizar essa conta. Então, pessoal, como nós aprendemos, nós debitamos a conta 37.4,
pelo valor total, ou seja, vamos debitar os 300 mil kwanzas e vamos creditar na conta 43 300 mil kwanzas. Vamos debitar aqui 300 mil kwanzas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 300 mil kwanzas e vamos creditar na nossa conta 43 300 mil kwanzas também. Estamos a falar da operação número 2. Essa aqui também, operação número 2. Aqui estamos diante da operação dos lançamentos número 1, 1 e 1. Então, pessoal, o primeiro passo já temos. Temos aqui um crédito, temos aqui um débito pelo mesmo valor. No momento de nós reconhecermos o nosso custo, ou seja, fazemos o pagamento do custo, vamos creditar a conta 37,4 e vamos debitar a conta 75. Ou seja, vamos creditar pelo valor correspondente ao período em Kwanza. Vamos obedecer o princípio da especialização, que os custos e os proveitos devem ser registrados no momento que ocorre. Nós não podemos registrar o valor total no primeiro mês. Então, pessoal, nós já temos aqui a conta 37,4. Vamos procurar a conta de renda. Qual é a conta de renda? É uma conta de custo, como nós aprendemos nas aulas passadas. 70, estamos a falar de uma 70. Vamos utilizar aqui a conta 75,2,21. Estamos a falar de rendas e aluguéis. 75,2,21. Rendas. Estamos a falar da conta 75,2,21. Rendas. Pessoal, o passo é o seguinte. Já que nós estamos diante há 3 meses, nós fizemos o pagamento dos meses de julho, agosto, setembro, nós aqui não podemos contabilizar os 300 mil, não podemos reconhecer de uma vez os 300 mil na conta de custo. Nós precisamos fazer a repartição. Então, pessoal, como nós já temos a informação que nós dividimos o valor total pelos 3 meses, nos deu um valor de 100 mil kwanzas, nós precisamos apenas repartir. Vamos creditar aqui 100 mil kwanzas, 1, 2, 3. 100 mil para os 3 meses. Vamos fazer apenas isso. Esse 100 mil significa que estamos diante do valor da renda do mês de julho, agosto e setembro. Estamos a falar do último mês de renda que nós pagamos a renda. Então nós precisamos fazer essa divisão. Vamos dividir o valor total pelos 3 meses. E só assim nós poderemos registrar o nosso custo, 100 mil kwanzas. Vamos também fazer. E, pessoal, na conta 75 nós registramos também o nosso custo. Ou seja, nós temos aqui 300 mil e temos também 300 mil na conta de custo. Nós nunca, pessoal, se nós estivermos diante a esse tipo de operações, nós nunca devemos registrar o valor total na conta 75. Então, pessoal, vocês podem ver que a conta 37,4 nós temos um valor nulo. A débito nós temos 300 mil e a crédito nós temos também 300 mil, porque essas são contas transitórias. Então, pessoal, avançando, nós temos aqui o nosso exercício número 3, que diz assim: uma empresa paga antecipadamente o seguro do veículo da empresa por 12 meses, no valor de 120 mil kwanzas. O período contábil atual termina em 31 de dezembro. E o pagamento do seguro foi feito no dia 1º de janeiro, ou seja, fizemos o pagamento em 1 de janeiro. Calcule o diferimento necessário para registrar as despesas de seguro pré-pago no final do período. Ou seja, o final do período termina no dia 31 de dezembro. Nós fizemos os pagamentos do seguro no dia 1 de janeiro. Então, vamos consumir dia de janeiro. Então, nós pagamos o seguro de janeiro a dezembro por 120 mil kwanzas. O procedimento é o mesmo, pessoal. Nós vamos vir aqui, vamos registrar aqui 120 mil, 1, 2, 3. Pagamos quantos meses? Pagamos 12 meses. Então, nós precisamos fazer a repartição, precisamos repartir. Precisamos dividir 120 mil a dividir por 12 meses. Isso significa que cada mês nós pagamos de seguro 10 mil kwanzas. Pessoal, estamos a falar aqui de janeiro a dezembro, nós pagamos 10 mil kwanzas. Estamos a falar de 12 meses. Então, nós precisamos registrar aqui o nosso custo. O procedimento é o mesmo. Vamos
estamos a falar do lançamento número 3, vamos registrar 120 mil nos encargos a repartir por períodos futuros. Por quê? Por quê, pessoal? Por que vamos registrar aqui? O procedimento é o mesmo. Porque o pagamento veio depois. É um custo. Nós estamos a pagar a seguradora os seguros. Estamos diante a um diferimento. O pagamento veio depois. Então, vamos utilizar aqui a conta 37.4. Encargos a repartir por períodos futuros. Proveitos não será um proveito para a nossa empresa. Bem, pessoal, mas a princípio será um proveito para a nossa empresa. Só se tornará um custo quando efetivamente nós usufruímos de todo o seguro no final do ano, no último dia do mês de dezembro. É por isso que nós vamos debitar a conta 37.4. É por isso que nós debitamos aqui 37.4. Ela se torna, primeiro, uma conta, como nós aprendemos, ela se torna uma conta do ativo, porque nós temos aqui valores a receber. Temos 120 mil a receber, ou seja, temos os seguros a receber até dezembro. Então, nós vamos agora fazer o pagamento do seguro, porque nós fizemos o pagamento primeiro para reconhecermos o custo depois. Então, temos aqui 120 mil, temos um crédito aqui e um débito aqui. Está equilibrado. E agora o procedimento é o mesmo, pessoal. O procedimento é o mesmo que nós fizemos com as rendas. Só que a conta é diferente. Nós precisamos procurar a conta de seguros. Temos aqui seguros. 75.2.22. Vamos utilizar a conta 75.2.22. Estamos a falar de seguros. Então, já que nós estamos a fazer vamos imaginar que a nossa empresa já atingimos o mês de dezembro. Já atingimos o mês de dezembro. Então, nós precisamos tirar o valor, ou seja, precisamos retirar os 120 mil kwanzas. 120 mil kwanzas deixarão de ser ativo para a nossa empresa. Se tornarão custos porque nós já usufruímos desses seguros. Então, vamos creditar apenas 120, vamos creditar os 120 mil kwanzas. Nós temos aqui informações que nós fizemos a repartição de janeiro a dezembro por 10 mil kwanzas. Então, nós aqui vamos tirar 10 mil kwanzas para o primeiro mês de janeiro. Estamos a falar de janeiro. Janeiro, nós tiramos janeiro, nós vamos tirar para os meses de janeiro, o valor do seguro, a dezembro. Então, nós vamos fazer esse procedimento aqui. Se vocês somarem todos 10 mil será igual a 20 mil. Temos aqui 12, 10 mil. 10 mil, 12 vezes será igual, ou seja, 10 mil de janeiro a dezembro será o somatório, pessoal. Estou falando do somatório. O somatório será igual a 120 mil kwanzas. E nós precisamos registrar aqui o nosso custo. Também em seguro, 10 mil pelo primeiro mês de janeiro. 1, 2, 3. Janeiro, fevereiro, março. Janeiro, fevereiro, março. Então, pessoal, na nossa conta de seguros, nós temos também 120 mil kwanzas, porque nós fizemos a repartição. Nós não podemos registrar os 120 mil kwanzas diretamente na nossa conta de custo. Nós precisamos fazer essa divisão. Nós precisamos agregar cada valor a cada mês que os custos ocorrem, obedecendo assim o princípio do acréscimo, ou princípio da especialização, que é um princípio muito importante. Os custos ou os proveitos devem ser reconhecidos sempre que eles ocorrem. Pessoal, vamos imaginar que nós estamos no mês de janeiro. Eu não posso registrar o somatório de todos os custos na conta 75.2. Temos que fazer essa repartição, essa divisão, obedecendo assim o princípio da especialização, ou seja, o princípio do acréscimo. Então, pessoal, temos aqui janeiro a dezembro. Então, pessoal, indo agora para a última operação, nós temos aqui a informação que uma empresa de consultoria em Luanda recebe 600 mil kwanzas de um cliente em janeiro como pagamento antecipado por serviços que serão prestados ao longo de 6 meses. O período contábil atual termina em 30 de junho. Calcule o diferimento necessário para registrar a receita
diferida no final do período contábil. Nós aqui estamos diante a um diferimento de proveito, ou seja, porque o pagamento veio antes e o proveito e o serviço será prestado nos meses posteriores. Mas nós já recebemos aqui 600 mil kwanzas. Então, nós estamos diante a um diferimento. Nessa operação, pessoal, nós estamos diante a um diferimento, mas é um proveito. É por isso que nós vamos utilizar aqui a conta proveitos a repartir por períodos futuros. Não será encargos. Encargos nós registramos quando estamos diante de custos, como seguros e rendas. Já aqui, nós vamos utilizar a conta 37.6, proveitos a repartir por períodos futuros. Então, pessoal, vamos voltar, vamos utilizar a conta 37.6. Vamos utilizar aqui essa conta 37.6. Então, pessoal, estamos a falar de um proveito a repartir por períodos futuros. Então, temos aqui a conta 37.6. A operação diz que uma empresa de consultoria em Luanda recebe 600 mil kwanzas. Vamos supor que a nossa empresa, nós recebemos 600 mil kwanzas de um cliente em janeiro. Ou seja, em janeiro, pessoal, estamos aqui. Vamos supor que em janeiro nós recebemos 600 mil kwanzas. Em janeiro, como pagamento antecipado por serviços que serão prestados ao longo de 6 meses. Ou seja, pessoal, nós vamos prestar serviço por 6 meses. Vamos prestar serviço por 6 meses. Então, vamos fazer 600 mil a dividir por 6. 600 mil a dividir por 6. 600 mil a dividir por 6. 100 mil. Isso significa que cada mês corresponde a 100 mil kwanzas. E cada mês nós vamos registrar 100 mil kwanzas. Nós não podemos registrar os 100 mil kwanzas de uma só vez. Nós precisamos fazer essa repartição. É por isso que estamos a falar de encargos a repartir por períodos futuros. Então, pessoal, nós temos aqui a contabilização. Como é que nós podemos fazer a contabilização de proveitos a repartir por períodos futuros? Nós vamos debitar na conta 31 60 mil kwanzas, o valor que nós temos a receber, e vamos creditar a conta 37.6 proveitos a repartir por períodos futuros. Nós temos aqui um crédito por quê? Porque nós temos uma obrigação de prestar serviço ao nosso cliente. Nós temos essa obrigação de prestar esse serviço, é por isso que nós precisamos fazer a repartição. Imagina que a nossa empresa não consiga cumprir com... Imagina que a nossa empresa não consiga honrar com seus compromissos. É nesses casos que é importante que nós façamos essa repartição dos proveitos a repartir por períodos futuros. Então, vamos creditar o valor total e vamos creditar o valor total na conta 31. Então, vamos creditar aqui 600 mil, ou seja, então vamos creditar aqui 600 mil, 1, 2, 3, e vamos creditar na conta 31.1 clientes 600 mil kwanzas. Então, temos aqui um débito e um crédito. Agora nós precisamos fazer o recebimento. Como eu disse, pessoal, agora nós precisamos fazer o recebimento, precisamos fazer o reconhecimento do proveito. Como é que nós fizemos? Vamos creditar a conta 61 e vamos debitar a conta 37.6, proveitos a repartir por períodos futuros. Como nós aprendemos, precisamos fazer essa repartição aqui. Vamos creditar aqui na conta 61, ou seja, na conta 62, estamos a falar de prestação de serviço, 62.1.2. Vamos debitar, ou seja, vamos creditar na conta 62.1.2, prestação de serviço. Vamos debitar 100 mil pelo primeiro mês, 1, 2, 3. E vamos creditar também 100 mil pelo segundo mês de prestação de serviço. Vamos supor que nós já fizemos toda a prestação de serviço a essa empresa. E vamos creditar também mais 100 mil pelo terceiro mês. Vamos creditar mais 100 mil pelo quarto mês. 100 mil pelo quarto mês. Mais 100 mil pelo quinto mês. E, finalmente, mais 100 mil pelo sexto mês. Aqui nós temos 600 mil kwanzas, que é o valor que nós temos que anular da conta 37.6, porque esta é uma conta transitória, como nós aprendemos. Estamos a falar de 100 mil, 1, 2, 3. Temos que anular a conta 37.6. Então, nós temos aqui um crédito
e temos aqui um débito. Ou seja, pessoal, esses primeiros 100 mil estamos a falar do mês de janeiro, o segundo estamos a falar do mês de fevereiro, o terceiro estamos a falar do mês de março, o quarto estamos a falar do mês de maio e finalmente o último mês estamos a falar do mês de junho. Temos aqui 6 e temos aqui 6 meses, totalizando assim 600 mil kwanzas. Aqui nós temos um saldo nulo. E nós reconhecemos aqui o nosso proveito depois dos 6 meses. E quando nós precisamos fazer a transferência dos 600 mil kwanzas, 1, 2, 3, para a conta 43, como vocês aprenderam nas aulas passadas. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, uma aula muito extensa, mas fácil, sobre acréscimos e diferimentos. Nós precisamos fazer acréscimos e diferimentos sempre que nós estivermos diante dessas situações. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de subscrever ao canal, dar like no vídeo e nos vemos na próxima aula. Que na próxima aula nós vamos estudar sobre retenção na fonte de imposto industrial sofridas, ou seja, retenção na fonte nas prestações de serviço. Sempre que nós vamos prestar um serviço, nós precisamos, o nosso cliente precisa nos... Eu até estou a esquecer as coisas, é muita informação. Sempre que nós vamos prestar um serviço, o nosso cliente precisa fazer a retenção na fonte. Quem faz a retenção na fonte é o cliente, não nós como empresa. O cliente vai fazer a retenção na fonte e entregar ao Estado. São operações que acontecem de uma forma regular na contabilidade. Retenções na fonte e na prestação de serviço será a nossa próxima aula, pessoal. Vamos aprender como é que funciona as retenções na fonte, porque são aulas indispensáveis, são aulas que nós não podemos pular quando se trata de contabilidade. Porque mais cedo ou mais tarde, mas eu acredito que será mais cedo, nós nos depararemos com esse tipo de lançamentos, esse tipo de contabilização. Então é isso, pessoal. Estamos juntos. Nos vemos na próxima aula sobre retenções na fonte.